find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Eugénio. E o meu nome é Miguel, e hoje temos um convidado novamente extremamente especial, o Tomás Alvim, mestre e licenciado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e atualmente aluno de doutoramento no CFTC, o Centro de Física Centro de Física Teórica e Computacional da Universidade de Lisboa. Portanto, seja bem-vindo ao nosso podcast. Estamos extremamente contentes de ter aqui. Convite. Nada. Eu acho uma experiência interessante. Acho interessante ele, o Miguel chega aqui, traz os seus amigos, convidado bué especial, meu tropa, depois não deixa, isso não implica... Os três últimos episódios, primeiro foi o Ricardo, depois foi o Calhau, depois foi ele, assim, e convidado muito especial, o meu tropa aqui. Não, claro, eu percebo, né? Faz sentido. Sim. Mas eu já não tenho nesse padrão. O quê? Eu tenho trazido só pessoal meu, entre aspas. Yeah. Pronto. Mas na próxima trazes um amigo. Não tenho amigos, pá. O meu amigo é o André. Mas, qual é o tópico de hoje, então? O tópico de hoje são cristais líquidos. Eu trabalhei em cristais líquidos tanto do mestrado como ainda estou a trabalhar no doutoramento. Diferentes tipos. Eu já vou explicar. Ok. Portanto, para as pessoas que estão lá em casa a ouvir e que nunca ouviram falar de cristais líquidos, pronto. Quando uma pessoa ouve cristal líquido, pensa, ok, é um cristal, mas que está em estado líquido, mas sendo que os cristais normalmente estão noutra fase da matéria, certo? Então, o que é por si só um cristal líquido? Quais é que são as características que tem? Sim. E que faz com que ele tenha esse nome? Então, acho que primeiro é mais fácil dar a entender ao público em geral o que é que os físicos chamam cristal. É mais ou menos sinónimo com sólido e é uma configuração das moléculas em que, se souberes a posição de uma, sabes onde é que estão os vizinhos mais próximos. Como num tabuleiro de xadrez, sabes que está aqui um quadrado preto, sabes onde é que estão os outros quadrados pretos mais próximos. No caso dos gases, sabes muito pouco de onde é que estão os vizinhos mais próximos, e dos líquidos, como estão mais perto, sabes mais ou menos a que distância é que estão, mas não sabes em que direção. Ok, então mas assim, tudo o que é sólido é um cristal? Basicamente, sim. Quer dizer, o vidro é mais parecido com líquido. Por exemplo, um líquido, porque sabes mais ou menos a distância a que estão os vizinhos, mas não sabes tão bem as direções onde é que eles estão. Mas se um cristal no fundo é um sólido, então um cristal líquido é um sólido líquido? Não percebi. Um cristal... Eu perguntei se no fundo um cristal é um sólido. Sim, tu disseste basicamente sim. Então um cristal líquido no fundo é um sólido líquido. Tem propriedades dos líquidos e tem propriedades dos sólidos. Ok. Neste caso, quando... A forma mais fácil de explicar, se calhar, é com... Pronto, normalmente os gases e os líquidos podemos pensar com muitas bolinhas juntas. Mas agora, se em vez de termos bolinhas, tivermos palitos, quando tens uma data de palitos e pões numa caixa, se abanares, quando olhares para dentro da caixa, eles alinharam-se sozinhos. E o mesmo acontece com as moléculas. Quando as juntas e abanas, se as moléculas tiverem forma de palitos, elas vão se alinhar umas com as outras. Então, sabendo a direção em que uma está, sabes em que direção é que as que estão próximas delas estão. Mas elas podem fluir à vontade como um líquido. São isso que são cristais líquidos moleculares. Ok. Ou seja, daquilo eu por acaso, pronto, como tu sabes, a minha área não é física da matéria condensada, que é a área da física onde, digamos, os cristais líquidos estão inseridos. E então, quando eu fui fazer a minha pesquisa, realmente aquilo é muito interessante, porque como o Tomás disse, e eu vou estar aqui a falar como se fosse um expert, eu não sou um expert, se o Tomás vir que eu estou a dizer alguma coisa que está minimamente errada, por favor, corrija-me. Mas os cristais líquidos são particularmente interessantes porque, lá está, configuracionalmente, se é que esta palavra existe, fazem lembrar um cristal, porque lá está, as moléculas estão, digamos, ordenadas, portanto estão dispostas no espaço de forma, digamos, com um determinado padrão, digamos assim.
mas ao mesmo tempo tem as propriedades de um líquido. Estás a ver? Então é esta união de conceitos, que faz com que se atribua o nome de cristal como um líquido. líquido, não sabes bem onde é que os vizinhos mais próximos estão, mas sabes em que direção é que estão a apontar. Ok. Perfeito. Ok, então isto é, ou seja, o entendimento convencional que nós temos é 3 estados grandes da matéria, que é gasoso, líquido e sólido. Sim. Só que Este é outro estado. Este outro está entre o líquido e o sólido, é isso? Sim. Mais ou menos, em termos de organização e em termos Exato, de sim. o quão tu consegues prever as outras a partir do conhecimento de uma específica. Ok. Diz. Pronto, e tem propriedades também que normalmente são associadas a cristais, que são... a luz passa de maneira diferente, tem uma direção especial em que como é que se chama? O coeficiente de refração é diferente das outras direções. Ok. Mas isso, por exemplo, os sólidos e os cristais em geral, ou nem todos os líquidos têm o mesmo índice de refração, certo? Sim, depende da densidade e depende das moléculas também. Mas o que é especial nos cristais líquidos é que depende da direção em que estás a pôr que a luz está polarizada e que estás como é que se diz? Incidir a luz. A velocidade com que ela vai passar nesse material depende da direção. Portanto, depende lá está do ângulo. Sim, não é? sim. Pois, Ok. A minha pergunta de leigo, como sempre, é tipo: ok, aponta para um cristal líquido. Sim. Ok, vocês falam de cristais líquidos e tal, pronto, ok, mas aponta para um cristal líquido. Um bocadinho de contexto histórico. O primeiro cristal líquido foi descoberto por um botânico em 1888. E era um colesterol de cenoura que ele derreteu e viu que ele tinha dois pontos em que derretia de maneira diferente. Primeiro, tinha um cristal, depois derretia, ficava um líquido claro e depois aumentava ainda mais a temperatura e ficava esbranquiçado. E como isso tem a ver com as propriedades ópticas, precisamente como a luz passa de maneira diferente em certas direções. Então existe foi encontrado na natureza. Não foi algo que não foi sintetizado artificialmente. Não foi sintetizado para se chegar à conclusão que existia, mas descobriu-se. Se bem que existem dois tipos. Podes encontrar naturalmente na natureza e podes criar em laboratório. Sim, mas a descoberta foi na natural. natureza. Sim. E aliás, olha, uma das coisas que agora o Tomás referiu é bastante interessante porque normalmente, digamos, nos materiais normais, tu só tens uma transição de fase do sólido para o líquido. Não tens, digamos, duas líquidas, entre aspas, que foi isto que o Tomás acabou de dizer. A alta temperatura é como um líquido normal, em que as moléculas apontam em direções aleatórias. Mas quando arrefeces, elas ocupam um volume menor e têm menos energia. Então ficam todas alinhadas na mesma direção, mas ainda deslizam umas pelas outras como líquidos. E depois, arrefeces mais e ficam em posições estáveis em relação umas às outras, que formam um cristal. Mas nós não conseguimos ver isso comumente, tipo... ou seja, nós podemos, se calhar, ir à internet ver isso acontecer. Sim, não é muito comum, não é a coisa mais fácil de arranjar. Não é algo que uma pessoa no dia-a-dia, tipo... se depara com isso. Um cristal líquido. Há certas, por exemplo... Certos insetos usam para fazer cor estrutural camadas de cristais líquidos, acho eu, na carapaça. Isso é interessante. Ok, mas existe outras... ou seja, na nossa vida cotidiana existe a presença de cristais líquidos? Pronto, uso mais... ia usar uma expressão inglesa... Widespread, como é que se diz em português? Mainstream, onde nós conseguimos ver... Mainstream em inglês também. O uso mais comum de cristais líquidos é em tecnologia de ecrãs. Por isso, por causa destas propriedades ópticas, utilizam-se uma camada de cristais líquidos entre dois polarizadores perpendiculares. E normalmente utilizam-se cristais chamados colestéricos, porque vem do colesterol da cenoura, não é? Os colestéricos são cristais líquidos em que, à medida que andas numa certa direção,
a direção da molécula roda como um ponteiro de um relógio. Se andares numa direção perpendicular ao plano do relógio, a orientação das moléculas vai rodando como um ponteiro. Ok. Fazendo uma hélice. Sim, não é? sim. Ok. E dependendo de quão rápido gira o ponteiro do relógio no espaço, ou seja, se dá uma volta completa, faz 12 horas em 300 nanómetros ou 400 nanómetros, então, como esse é o comprimento da luz azul, ele vai refletir mais a luz azul. E por isso, sei lá, um escaravelho tem uma carapaça azul por causa disso. Pois. Se a luz estiver ok. polarizada circularmente. No caso dos... A luz do esféricos. Sol vem polarizada de muitas maneiras diferentes, por isso ela vai refletir, vai pegar na parte da luz do Sol que está com a polarização certa e refletir essa luz. Exatamente. No caso- Então, de certa maneira, acaba por funcionar como uma espécie de polarizador também. Sim, só porque sim. a luz do Sol vem polarizada Exato. aleatoriamente E é aí que funciona nos ecrãs, como Exatamente. polarizador, porque para a luz passar por dois polarizadores que estão perpendiculares um ao outro, se não houver nada aqui no meio, ela quando passa pelo primeiro fica polarizada numa direção e depois não passa pelo segundo. Mas se tiveres este cristal líquido colestérico que está a rodar, vai rodar a polarização da luz e vai deixar passar. Mas se aplicares um campo elétrico, as moléculas como são polarizáveis, ou seja, por exemplo, a molécula de água, o oxigênio tem afinidade a eletrões, cargas negativas. Os hidrogénios dão esses eletrões. Então tens um polo, é uma molécula polar, é um bom solvente, porque agarra essas cargas, separa essas cargas. E quando aplicas um campo elétrico, essas cargas ainda vão separar-se mais. E vão-se alinhar com o campo elétrico externo. Por isso consegues alinhar as moléculas dessa mesma maneira, de forma a ficarem todas direitinhas, e dessa maneira desligas a célula LCD ou o pixel. Vais desligar um pixel, pode ser red, green or blue, RGB. Dependendo da intensidade que queres deixar passar, podes endireitar mais ou menos estas moléculas que estavam a fazer uma hélice. É isso que determina os valores dos pixels? Assim, acho que na maioria da tecnologia de LCD, Liquid Crystal Display, é isso que acontece. Ok. Não sabias qual é que era o significado é LCD. Liquid Crystal Display. Cristal. Ecrã cristal líquido. Cristal líquido. Uau! Então Sim, é uma coisa sim. bastante... Comum. Tipo, o meu LCD, bro. Sim, quando fui pesquisar é engraçado porque lá está, eu estive a ver vídeos sobre cristais líquidos e ver quais é que eram as suas propriedades e tal, através de cristais líquidos. Portanto, Ué, meta. Ok, então, por exemplo, quando as pessoas dizem que deixei cair no meu telemóvel os cristais, tipo, estragaram-se ou estão danificados, esses são cristais líquidos? Ou são outros cristais que as pessoas estão a Sim, usar? devem ser os cristais líquidos que estão a mencionar. Não sou perito em engenharia de cristais líquidos, eu agora estou a fazer o doutoramento em biofísica. Por isso, como é que... Desculpa, eu repete o que diria disseste? que- Estou a fazer o doutoramento em biofísica. Pois, São cristais líquidos vivos. Que é um conceito que Ok. provavelmente confunde um bocadinho. Deixa-me só, antes de tu explicares o que é um cristal líquido vivo, I beg eu acho your pardon. Eu acho que, por exemplo, quando tu partes um telemóvel, pronto, os cristais líquidos não estão na superfície Sim. exterior do telemóvel, aí é mesmo constituído por vidro. Não, eu sei, mas Portanto, normalmente quando ou seja, isto tudo para dizer que eu acho que depende um bocadinho Sim, há muitos da componentes. Se queda. calhar Sim, estragaste depende. o polarizador em vez de ser o... Sim, mas sim. muitas vezes quando se estraga um ecrã tipo de uma televisão ou de um computador ou de um telemóvel, Sim. não é bem, aquilo não fica bem partido, estás a ver? Aquilo Não é, fica... não é só o vidro, vocês conseguem ver por dentro que ele fica... O fundo fica preto e Yeah. fica... E depois, Yeah, tens ali uma região. Sim, Sim, fica a sangrar. É exatamente isso, nesse- parece que está a sangrar. Nesse caso são não os sei. cristais líquidos que estão danificados, mas existem, digamos, danos mais externos em que
os cristais líquidos estão a funcionar perfeitamente. Sim, ok. Aquilo que se partiu foi mesmo só o vidro. Se bem que esses são mais raros, porque como as componentes estão tão coladinhas, a partir do momento em que tu partes o vidro, eu deduzo, estou a especular, que seja relativamente fácil de chegar aos cristais líquidos. Mas pode não acontecer. Eu acho que o pessoal que está a ouvir consegue visualizar a diferença, até porque eu já tive vários telemóveis partidos e alguns em que aconteceu eu ficar, como estava a dizer, parece que está a sangrar a cor e noutros que era mesmo só o vidro estava rachado. Pois, exato. By the way, temos o André outra vez atrás da câmara. Yes. Sim. A semana passada era a Inês. Pois era, que interviu de forma assertiva. Foi só uma, mas fez de forma assertiva. E já agora também não agradecemos. Se estiverem a ouvir alguma música aí atrás é por estar a haver atividades nos espaços 3G da Junta de Freguesia de Carnide, que mais uma vez agradecemos por nos disponibilizar aqui este espaço. Muito obrigado. Já agora, outra aplicação que o Miguel encontrou um vídeo que era usar os cristais líquidos como termómetros. Pois foi. E lembras-te, pronto, é a Alice que eu falei. Sim. Tem uma certa distância em que as moléculas, por exemplo, uma molécula, as moléculas têm mais ou menos um angstrom, da ordem do angstrom de distância entre elas. Portanto, angstrom, 10 elevado a menos 10 metros. Exatamente. A gente, espero que... Um Armstrong. Não, é uma distância mesmo muito pequena. Ok. É mais ou menos a distância. Portanto, nos cristais normais... Diz-me a quando parar. Diz? Diz-me quando parar. Não, é muito mais pequeno que isso. Mas, só para as pessoas terem noção, normalmente, quando nós estamos a falar de cristais, a distância interatómica está mais ou menos nessa ordem de grandeza, nos angstrom. Portanto, 10 levantado a menos 10 metros. É algo mesmo E o comprimento de onda da luz visível, imagina 400 nanómetros, são 4 a menos 7. 4 elevado a menos 7. Exatamente. Por isso são 1000 ordens de grandeza. 1000 moléculas, assim, tipo umas ao lado das outras. Por isso tens aqui uma molécula, aqui tens outra, e depois tens mais 1000, e elas vão rodando devagarinho uma em relação à outra, até fazerem os ponteiros do relógio. E a temperatura muda a rapidez com que elas rodam, por isso... A rapidez no espaço. Ou seja... o quão é a mudança de orientação. Sim, eu percebi a rapidez do espaço. Sim. Se estiveres a andar ao longo do espaço, é... Sim. Mas faz sentido, o movimento das moléculas depende da temperatura. Sim, mas eu achei engraçado ele dizer a rapidez no espaço, mas eu não sei se... Mas é uma boa ideia. Não, é excelente, é bem elucidativo. Mas sim, estavas a falar de... Quando alteras esse comprimento, vais alterar que luz é que vai ser mais refletida. Por isso consegues detectar a temperatura com base na luz visível. Mas isso, termómetros? Sim, termómetros. Ok. Não sei exatamente que termómetros deve ser para... como é que se chamam? Pronto, aplicações mais técnicas do que do uso comum. Esse tipo de termómetros, acho eu. De cor. Quer dizer, eu acho que aqueles tipo, alguns, sei lá, aquelas pulseiras que mudam de cor com base no teu estado de espírito. Acho que algumas usam isso. As pulseiras do equilíbrio. Os anéis, normalmente são os anéis. São anéis, ok. Pois é que eu agora estava a ver, as pulseiras do equilíbrio eram simplesmente tipo um material com tipo um imã. Exato. Outro scam. Não, scam, era 100% real, meu. Pois é. No que concerne àquela realidade definida por certos indivíduos, é real para eles. Se eles quiserem acreditar nessa matriz de pensamento, bem. Nunca caí enquanto usava uma pulseira de equilíbrio. É? Então isso implica... Nunca usei uma pulseira de equilíbrio também. Ok. Olha, eu entretanto fui pesquisar uma imagem para mostrar mais facilmente aquilo que o Tomás estava a dizer. O quão rápido é rodar, não é? Portanto, nós aqui temos um cristal líquido colastérico, não é? Em que, portanto, a orientação das moléculas vai rodando, ok? E fazendo aqui um formato tipo hélice. É bastante interessante. Mas, portanto, nós temos estado aqui a falar dos cristais líquidos colastéricos, que é um tipo específico
de cristais líquidos, porque existem há outros outros tipos, engraçados, são os chamados os seméticos. Não me lembro porque é que Semético. tem esse nome, mas basicamente são líquidos em duas direções, num plano, e são cristais noutro. Ou seja, tem tipo fatias de líquidos duas dimensionais stacked, a distâncias definidas uns dos outros, tal como acontece no cristal, os átomos estão a distâncias definidas uns dos outros. E neste cristal líquido semético tens camadas a duas dimensões, ou seja, a espessura é só uma molécula, e estão umas em cima das outras à mesma distância, mas aqui comportam-se como líquidos nesta direção, mas nesta direção vertical comportam-se como um cristal. Ok, isso é muito interessante. É outra fase intermédia entre sólidos e líquidos. Pois, exatamente. Ou seja, no fundo, a fase de matéria cristal líquida, na verdade... É mais do que uma fase. É mais do que uma fase, digamos assim. Conjunto de fases. Ou seja, é uma fase que pode se manifestar de formas diferentes, digamos assim. É mais do que uma fase da matéria porque tem uma simetria diferente. Ok. Mas Ok. pronto, isso é um termo mais técnico. Sim, isso é uma discussão mais Mas- técnica. Sim. Ou seja, é cristal e líquido ao mesmo tempo, numa direção é cristal, noutra direção é É líquido. líquido, sim. Ok. Em duas direções, nas duas direções perpendiculares. Porque sim, Termodinâmica e podia-se, pronto, podes ir ler um artigo sobre porque é que aquela já estamos a falar sobre vai- termodinâmica. Já estamos a falar sobre termodinâmica outra vez. Sim. No outro dia estavas a dizer, tipo, isto é interessante, o Miguel traz aqui pessoas para falar sobre cenas absurdas, completamente, tipo, isto é um cristal e um líquido ao mesmo tempo, numa direção comporta-se assim, noutra direção comporta-se assado. Depois o outro diz que o universo é infinito, sempre existiu. E depois diz que... Mas quer dizer, a questão do universo ser infinito, por agora, não é falsificável. Mas Não, é verdade. sempre a especular este género. Mas os cristais líquidos efetivamente existem, sim. são observados. Não, mas o que eu queria dizer era... Pronto, existe uma diferença fundamental entre as duas. No episódio do Ricardo, tipo, não, porque isso, o que tu estás a dizer, nós teríamos de assumir mais coisas do que é possível assumirmos e Occam's Razor. Não é questão Em de relação- assumirmos, nós podemos. Em relação ao statement que eu estava a fazer, tipo, ok, quando o universo comporta-se de uma maneira quando está a expandir e de outra quando está a contrair, não é? Mas entretanto, existem coisas tão absurdas quanto coisas que se comportam como cristais numa direção e líquidos noutra, portanto, só trazes aqui pessoas para me legitimar. Para te dar razão. Tipo... Está bem. Mas pronto, Se queres acreditar. Estou a brincar. Não estou. Não, é interessante, mas o que eu ia perguntar é que implicações é que isso tem? Ou seja, O quê? Tens de especificar. esse tipo de materiais, eu estou a fazer esta pergunta meio que para me meter contigo, porque tu há bocado estavas a dizer que se forem questões mais técnicas, mais de engenharia, de aplicações, Não conheço tanto. não conheces tanto, mas tipo, esse material em específico comporta-se de uma maneira, comporta-se como cristal numa direção e como líquido noutra, tipo, não, e se tu só estudas isso para, ok, isto é interessante e tipo, fica ali e as Deve outras ter coisas. aplicações, mas eu não sei. Porque eu nunca trabalhei com eles, normalmente. Com eles. Pronto, sei que existem porque vou lendo, mas não precisei de trabalhar com cristais líquidos seméticos. Saindo um bocado em defesa do Tomás, pronto, eu acho que o físico não é obrigado a saber as aplicações porque o físico está interessado em descrever a dinâmica que está. Pois é que são as por aplicações trás. do trabalho de Miguel. Pois. Olha, Mas quem é sabe a questão minha da mesma. teoria de gravidade modificada É que tipo, consiga a implicação é que fazer com eu que quando viajemos no caio tempo. percebo melhor porque é que caí. Estás a ver? Porque a gravidade está mais... Sim, está bem, mas imagina. Não consegues distinguir as teorias do Miguel da teoria de Newton. Bem, não. Só com telescópios. Exatamente, Portanto, só com pessoal, observações muito resumindo e específicas. concluindo, Newton chega. Portanto, está tudo bem. Chega para muitas coisas. Para nem no sistema solar chega. Nós sabemos que não chega no sistema solar por causa da órbita de Mercúrio.
Pois. Não, mas tínhamos falado sobre isso até. Eu obviamente eu concordo contigo, não é? Ou seja, Sim. mesmo o espírito da atividade em si, tipo, supostamente é a curiosidade, é o querer conhecer mais, estás a ver? É tipo, perceber como é que as coisas funcionam. Isso. Se isto é útil, se não é útil para fazer. Por acaso, cristais líquidos, telemóveis, ecrãs e isso tudo, mas ele não tem de... Não. estar preocupado com nada disso. Mas eu ia só acrescentar uma coisa. É que a história tem vindo a mostrar que cada vez que existe uma descoberta científica, neste caso, pronto, os cristais líquidos, como é que se chamavam esta segunda categoria? Seméticos. Pronto, nós... agora estão a ser estudadas as suas propriedades, a dinâmica, etc. E quem sabe se daqui a 20 ou 30 anos vai surgir uma aplicação específica para este tipo de cristais líquidos. Ou seja, eu não sei, lá está, mas se calhar agora não existem, mas isso não quer dizer que daqui a algum tempo possa vir a surgir alguma tecnologia. Mas isto sou eu a falar de borla. Não, é verdade. E pronto, o cientista faz a investigação que pode parecer inútil agora, mas no fundo deixa a papinha feita para quem vem depois e quer aplicar as coisas. Sem dúvida. Olha, um caso evidente é a mecânica quântica, que surgiu no início do século XX e há uns tempos para cá que têm surgido em força os computadores quânticos que utilizam, pronto, esta base teórica por trás. Os computadores clássicos utilizam a mecânica quântica. Sim, está bem, mas em termos de estrutura de armazenamento de informação, tipo de bits para qubits, era mais nesse sentido, a questão da sobreposição de estados. Mas para escreveres nos computadores clássicos, precisas de fenómenos da mecânica quântica. Sim, mas não é... Quantum tunneling. Sim, certo, mas digamos que não... Mas isso é mais... Ou seja... Mas os computadores clássicos não são pensados, ou a sua arquitetura, se calhar o André vai-me corrigir porque ele é dessa área, não está tipo moldada com a mecânica quântica, ou seja, não parte da mecânica quântica como base teórica, enquanto que os computadores quânticos... Lá está pela questão dos qubits e assim. Outros... Mas tens fenómenos da mecânica quântica a acontecer nos computadores clássicos. Até porque os processadores são da ordem dos nanómetros, certo? Portanto, é normal... Já estamos a entrar no domínio da mecânica quântica. Sim, eu acho que percebo o que é que queres dizer, no sentido em que nos computadores clássicos, pelo menos em teoria, não é que a computação necessariamente use mecânica quântica, mas que se calhar que as coisas que usamos hoje em dia usam. Sim, tem componentes que precisam de mecânica quântica a Não operar. é que precisam, que se regem pelas leis da mecânica quântica. O Turing diz que só precisas de um lápis e uma fita de papel e ler umas regras para fazer computação. Não precisas... Mas mesmo assim, eu nem sei se o Tomás não tem mais razão nesse aspecto. Em qual? De que mesmo nos nossos computadores também... Os normais. Nos normais utilizamos fenómenos que são descritos pela mecânica quântica porque a tecnologia é muito pequena para ter muita informação. Sim. Mas o que ele está a dizer é que nos quânticos a teoria quântica, aquilo é... tudo que está, a construção do próprio computador gira à volta daquela questão. Sim, era só isso. Foi o que eu, portanto, era o que eu estava a dizer. Eu reconheço que nos computadores clássicos existam fenómenos, não é? Associados à mecânica quântica, mas... A interação entre a luz e a matéria também é descrita pela mecânica quântica. Sim, claro. Mesmo, mas deixa-me só dizer, aparece sempre de qualquer forma. Eu acho que isso no trabalho do Tomás, se houvesse alguma aplicação prática, se calhar também ia ser outra coisa que as pessoas não iam ver. Cristais líquidos. Da mesma forma que nos LCDs, estamos a falar de cristais líquidos, mas as pessoas dizem que utilização prática que é de uma coisa que usam todos os dias. A mesma coisa de na física quântica. Ninguém pensa nisso quando usa um computador. Alguém no computador está a ver cenas de física quântica e achar, isto serve para quê? Sim, exatamente. Não tudo, a física quântica está em todo o lugar. Nós é que não temos a capacidade de discerni-la muitas vezes, só em certas... Nós agora estamos a fazer uma tangente. Estamos a divagar. Estamos a fazer uma tangente que eu acho que é interessante, que é sobre a cena toda do tipo... Pronto. Dirias que a natureza da tua investigação é... Dirias que as pessoas poderiam considerar a natureza da tua investigação inútil? Hoje?
o que ele está para aí... Porque tu há bocado também disseste, tipo, eu pergunto a ti também. Achas que as pessoas em geral, olhando para aquilo que tu estudas, diriam tipo... ok... Isto... whatever. Acho que não considerariam inútil, simplesmente porque há várias aplicações que talvez possam ser desenvolvidas num futuro relativamente próximo, ou seja, menos de 40 anos. Enquanto, pronto, há outras áreas da física em que se calhar está-se mais longe de, ou nem sequer se imagina o que é que poderá ser as aplicações. Achas que a dele está mais longe disso? A dele é ainda mais abstrata e teórica do que a tua? A dele, aplicações, é mais tipo, sei lá, quais é que são as aplicações de perceberes como é que a Terra se formou. Não tem propriamente uma aplicação, mas queres saber como é que o universo... Se calhar se quiseres criar outro universo, convém perceberes como é que o nosso funciona. Pois, mas eu não sei se... não vou especular sobre criação do universo. Pronto. Temos outro cientista a falar. Não vou especular. Mas já que estou a falar disso, quando estão a escolher aquilo que vão estudar, se isso é alguma coisa que consideram no sentido de o meu trabalho não vou ver muito progresso durante a minha vida. Por exemplo, ou vou dar um exemplo, nós vimos o Oppenheimer recentemente e naquele caso houve progressos naquela altura científicos aquilo que estavam a estudar, mas não havia tanta... não havia... tecnologia que acompanhasse... Aquilo que eles trabalharam naquele momento foi para aplicar naquele momento. Pois. Acho que isso... Sim, ou seja, se a vossa decisão de estudar se o facto do que vocês vão estudar ser ou não algo que é possível de aplicar assim em alguma coisa, se vos influenciou a decisão... se é um critério. Sim. Okay. Bem, para mim, eu estudo a física porque acho interessante, não é porque vai ter aplicações. Se calhar se eu fosse estudar alguma coisa por aplicações, estudava tipo maneiras de combater as alterações climáticas, não sei, mas assim eu estudo mais por ser interessante. E claro que ver realizações experimentais e aplicações do trabalho é um bónus muito bom e também dá motivação. Mas é por ser interessante. Não é porque tipo, a motivação principal é o facto de ser intelectualmente estimulante. As outras coisas vêm a seguir, mas também são importantes, claro. E tu? É exatamente a mesma coisa, sim. Porque, quer dizer, como o Tomás disse bem, eu não espero que as teorias de gravidade modificadas tenham consequências, digamos, nos próximos 40, 50 anos. Não digo provavelmente, mas é possível que nem sequer venham a ter. Mas isso não ser... Eu, por acaso, acho fixe isso não ser uma motivação. É louvável que a única motivação seja... Tenho curiosidade. Mas isso não vai... Tipo, leave me alone. Eu diria que é um sentimento ou uma sensação transversal aos cientistas, de uma maneira geral. Eu por acaso ia perguntar isso. Acham que isso é uma coisa que pode atrasar às vezes o progresso científico? As pessoas não conseguirem ver... Compreender o potencial. Sim. Nem sequer é só o potencial. Mesmo com uma coisa... Eu acho que mesmo com uma coisa que nós... Imagina uma área de estudo qualquer que nós podíamos dizer a priori, não vamos conseguir tirar nada disto. Dizia-se logo, não vamos conseguir tirar nada disto. Eu ainda assim acho que é fixe tipo, ter pessoas a estudar essas coisas. Porque é um noble pursuit, estás a ver? É tipo, eu gosto disto, eu quero entender isto. Tipo, mas isso não vai ter aplicações aqui e ali. Tipo, não interessa, tipo, eu quero saber sobre isto. Sim, não precisa ter aplicações, sei lá. A escavar um esqueleto de dinossauro não vai ter aplicações, mas as pessoas gostam de saber o que é que viveu onde nós estamos há muito tempo. Anyway, já estamos a divagar. Sim. Eu queria só dizer uma coisa relativamente ainda à história dos cristais líquidos. É que isto para mim foi super engraçado. Portanto, o primeiro cristal líquido foi descoberto em 1888 e a radioatividade em 1896. Portanto, a radioatividade foi descoberta depois do primeiro cristal líquido. Isto para mim é super contraintuitivo. Não sei, não estava a falar tanto de cristais líquidos. Sim, acho que não é tão comum.
Acho que sim. Portanto, quando nós falamos em cristais líquidos, como o Tomás estava a dizer, estamos a falar de uma fase ou de uma fase de matéria que engloba outras sub-fases de matéria que são, pronto, relativamente esquisitas, tendo em conta os materiais com que nos deparamos tipicamente no dia-a-dia, sem contar com os ecrãs dos computadores, telemóveis, etc. Sem contar com isso. Mas se calhar não é por isso, não é por haver mais utilidade prática na radiação que mais falar e logo achas que é uma coisa que existe há mais tempo? Sim, ou seja, existe uma desconexão entre aquilo que tu sabes sobre cristais líquidos e radioatividade. Como se ouve tanto sobre radioatividade, tipo, intuitivamente a pessoa acha que tipo, ok, a radioatividade é uma coisa que já se sabe há muito tempo e os cristais líquidos vão ser algo mais recente, estás a ver? É a intuição que vem. Eu podia vir daí, admito que podia vir daí, mas no meu caso não vem daí. No meu caso vem simplesmente que, como os cristais líquidos têm propriedades assim tão relativamente esquisitas em relação aos outros materiais ditos normais, pronto, a minha intuição leva-me a crer que há muitos materiais com propriedades muito esquisitas. E a radioatividade em si não é esquisita também? Mas a radioatividade, pronto, é um fenómeno. Pois está. Tu estás a dizer isso porque tu tens mais conhecimento. Sim, que a radioatividade. é capaz. Lá está, eu tinha pensado simplesmente, bem, os cristais líquidos têm propriedades relativamente esquisitas e nós, quer dizer, estamos a modelá-los para criar ecrãs. Os ecrãs são algo relativamente novo, tecnologicamente falando, então tipo, se calhar eles foram descobertos há relativamente pouco tempo. Pronto, eu estava a seguir. Pronto, isso tem a ver um bocado com o que ele estava a dizer também, ou seja, tem a ver com o facto de as aplicações dos cristais líquidos, tipo, parece que são coisas mais recentes. Era isso? Ok. São coisas mais recentes. Pois. Então, e a radioatividade é tipo, ok, aplicações da bomba há não sei quantos anos atrás. Pois, talvez. Sim. Então, sim, sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Já agora, há bocado tu mencionaste uma coisa e depois passámos à frente. Como assim nós seguimos em frente a isto? Tipo, porque agora já vamos estar a entrar mesmo na tua linha de investigação. Portanto, o que é que tu fazes no doutoramento? Sim. Ok, bora. Então, tal como eu tinha falado antes, temos uns palitos que são moléculas e quando se aquecem ou quando se arrefecem elas ficam alinhadas. Se formos olhar para objetos maiores, mas têm ainda um bocado a forma de palito, não precisam de ser tão fininhos. Por exemplo, bactérias, já se viram imagens e pronto, algumas são assim compridinhas. E quando elas estão apertadas, elas alinham-se sozinhas, certo? Okay. Então, nesse sentido, um conjunto de bactérias também forma um cristal líquido, uma fase. Ok. Isso é interessante. Tem propriedades físicas semelhantes, podem ser descritas de forma semelhante aos cristais líquidos que são, feitos por moléculas. E isso é o que tu estudas? Sim, eles chamam-se cristais líquidos heliotrópicos, ou seja, os que eu falei antes são termotrópicos. Temperatura, quando se altera a temperatura, eles alinham-se. Heliotrópicos tem a ver com a densidade. Temos estas bactérias suspensas num fluido, quando as apertas, elas alinham-se. Então essa é outra classe de cristais líquidos. Uma coisa que agora me veio à cabeça é que existe claramente uma diferença a nível de escala entre uns e outros, porque as moléculas são muito mais pequenas do que as bactérias. Sim. Portanto, nós estamos a falar mais ou menos de que ordem de grandeza, só para contrastar com os anos. Sim, tem da escala do micrómetro, está entre o nanómetro e o milímetro, ali em meio em escala logarítmica. Ok. Nanómetro e milímetro? É 10 elevado a menos 6, é o micro. Ok. Portanto, 10 a menos 6 metros. Sim. Portanto, existe ainda uma boa separação em termos de escala, não é? Entre os dois tipos. Mas mesmo cristais líquidos heliotrópicos também podem afetar as propriedades da luz. Por exemplo, suspensões de cristais de celulose que as plantas produzem também alteram a forma como a luz, e por acaso são colestéricos, por isso fazem aquele efeito da hélice que
reflete mais certos tipos, certos comprimentos de onda. Cristais líquidos vivos, isto é a minha área. Queres investigar, mas estás com algum propósito em específico ou é... Sim, o propósito é perceber como é que porque os outros tipos de cristais líquidos passivos não se mexem. Os constituintes, pronto, são inertes, mortos. Os cristais líquidos vivos são compostos por entidades que se mexem e nadam e puxam, fazem o fluido à sua volta a fluir. E eles conseguem, então, o conjunto da ordem nemática, da ordem cristalina do cristal líquido e do nadar em conjunto, faz efeitos a escalas grandes, muito maiores do que uma bactéria sozinha. É como se tivessem, sei lá, várias pessoas a nadar na mesma piscina coordenadamente. Eu ia perguntar isso, ou seja, há um limite para o tamanho... Especulação, mas há um limite de tamanho... há um limite de tamanho para as entidades que podem constituir um cristal líquido? Ou seja, se os seres humanos também forem, tipo, comprimidos, assim, também se vão alinhar numa direção. Se tu olhares para muitos e eles tiverem... Primeiro tens de ter quantidades muito grandes, porque isto em física da matéria condensada é tudo números grandes de coisas. Número de Avogadro é 10 elevado a 23 átomos num grama de, não sei, de CO2, de carbono. Já não lembro qual é que é. Do carbono 12, não é? Acho que é carbono 12, mas não tenho certeza. Sim. Mas pronto, são muitos. É a questão do limite termodinâmico. Portanto, tens que ter um número elevado de entidades, como estavas a dizer. Para ter essas propriedades que são bem descritas por estes modelos físicos. Porque, pronto, a física são modelos para descrever a realidade, não é a realidade. Por isso, quando eu estou a falar em cristais líquidos como modelo... A física são modelos para descrever a realidade. Pronto, o nosso conhecimento é baseado em modelos para descrever a realidade e, claro, as experiências físicas são com base diretamente na realidade. Sim. Mas os físicos teóricos trabalham mais com modelos e simulações do que diretamente com a realidade. Isso é interessante. Mas conseguimos fazer previsões muito boas. E pronto, o meu trabalho é de simulação de cristais líquidos vivos. Por isso. Mas tu agora, há instantes estavas a falar, ou melhor, tu mencionaste a palavra nemático, sim, certo? Que também é portanto, faz parte dos 3 tipos de cristais líquidos, não é? Nós já tínhamos mencionado os colestéricos, os seméticos e agora os nemáticos. Os nemáticos são os mais comuns. É o mais simples de todos. Simplesmente passam a alinhar-se numa direção preferencial. Não rodam, nem estão separados em camadas. É só um líquido, mas as moléculas estão mais ou menos a apontar na mesma direção. E neste caso, o cristal líquido bacteriano, digamos também assim, que tu estás a utilizar, faz parte do tipo nemático. Exato. Ok. É o mais só fazer simples. a ponte. Ok. Para clarificar. Íamos ver algum cristal líquido ou como é que é? Sim, eu tinha aqui um vídeo. Tu só vês depois. Acho que não vale a pena pôr muito tempo, mas só a parte da cor a mudar. Sim. É engraçado. Sim, para veres a influência que a direção, que é como quem diz o ângulo, tem sobre as propriedades ópticas, ou a reflexão. Neste caso é um cubo de gelo, não é? Um cubo de gelo está a alterar a cor, precisamente porque está a alterar a temperatura, exatamente. Pronto. É interessante. Ok. Pronto, vai dizendo o que é que estamos vendo, que é para eu depois conseguir sincronizar, senão... Sim, queres... é só, pronto, aqui o que ele está a explicar é mais ou menos como é que a difração de Bragg, que é, pronto, como os átomos nos cristais estão a distâncias específicas um dos outros, também vão interagir com a luz de uma maneira análoga à que aquelas hélices interagem. Mas acho que não vale a pena ficarmos muito tempo. Sim, eu acho que a parte mais gira é sem dúvida vermos aqui as mudanças de cor. Por exemplo, até mesmo com a água, pronto.
a água também faz com que a temperatura do cristal líquido altere e por consequência, a luz também vai ser diferente. Já agora, há um vídeo giro de cristais líquidos. Como é que se chamam? É de um concurso de fotografia da Nikon. Da Nikon? Small World Photography. Ok. Active Small World Photography Crystal. É um concurso. Vamos ver se eu encontro. Se calhar não vou encontrar o vídeo. Okay. Se quiseres, procuras depois e a gente... Sim. Nós passamos nesta altura. Então eu depois envio-vos e podem mostrar. Okay. Passamos nesta altura. Não é que isso aconteceu Mas com o bacalhau. são basicamente... Estão a ver... Já ouviram falar do citoesqueleto das células? Não. Do que? Citoesqueleto. Sim. Pronto. São formados por uns tubos e quando esses tubos... tiram esses tubos das células e põem em solução, eles formam um cristal líquido. Tem de se acrescentar umas coisinhas, mas pronto. Okay. E quando se põem umas moléculas que fazem com que os tubos, umas proteínas, têm umas funções biológicas, fazem com que eles deslizem uns pelos outros. E dando energia para estas proteínas funcionarem, temos um cristal líquido vivo. Apesar dos constituintes não serem seres vivos, como estamos a injetar energia à escala das próprias partículas, vão ter efeitos muito interessantes, como por exemplo turbulência a uma escala muito pequena, que é raro. Pois é. E tu agora saberás melhor do que nós, porque tu és engenheiro mecânico. Pois, tu do que falaste deves haver muita turbulência. Se estás a Sim, ok. misturar de fluidos de densidades diferentes. Exato. Por acaso, ele chegou aqui, uma das primeiras coisas que ele me perguntou foi sobre a minha Porque tese. Tu andas a dizer às pessoas para me virem questionar acerca da Eu não minha vou tese. falar sobre isso, Eu já estou farto de dizer ao Eugénio, tens que falar sobre a tua tese de código. Tens que falar, não quero Não falar. percebo o suficiente para falar. Pronto, mas sim, ok, turbulência. O que estavas a dizer é turbulência a Sim, uma escalas escala muito pequena. pequenas. Pois, isso normalmente. É super contraintuitivo. Normalmente essa escala, a viscosidade faz com que se dissipa a energia muito depressa. Mas como pões ATP, adenina trifosfato, para os motores moleculares funcionarem, consegues ter turbulência a uma escala mais pequena. Um grande boost, digamos assim. Turbulência é bada fixe, meu. É um fenómeno bada bacana. Muito interessante. Pois é. Yeah. Pois é. Mas tiveste recentemente alguma tipo, Resultados, não? sim, algum breakthrough, alguma descoberta importante, alguma coisa... Ou se publicaste algum artigo? Pronto, Ou se vais publicar? tu em vias de publicar um artigo sobre o trabalho que eu fiz no mestrado, em que basicamente temos um liquid crystal display. Por isso, temos uma camada fina de cristal líquido e há uma espécie de nós que são regiões do ecrã, mas são muito pequenas, têm 1/100º de milímetro. Imagina um círculo com 1/100º de milímetro e lá dentro o cristal líquido, as moléculas apontam em todas as direções do espaço, por isso cima, baixo, esquerda, direita, frente, trás. Apontam para todas. E essas regiões comportam-se como partículas, porque são quase partículas. E nós conseguimos, foi demonstrado experimentalmente, acho que em 2017 mais ou menos, que utilizando campos elétricos, que não sei se a maior parte das pessoas sabe o que é um campo elétrico, mas... Diria que sim, mas se quiseres definir, estás à vontade. Isso por acaso, eu ia dizer, sim, as pessoas estão familiarizadas com o que é um campo elétrico, só que tipo, não é assim tão evidente. Tipo, as pessoas sabem o que é eletricidade, I guess, tipo, como é que funciona, mas um campo elétrico... Pronto, o campo elétrico é o que arrasta a eletricidade, vamos dizer assim. Sim, em termos muito leigos. Portanto, o campo elétrico é o campo que está associado a uma carga elétrica. Portanto, é uma propriedade que é inerente a... Cargas opostas repelem-se, cargas iguais atraem-se. E neste caso, como as não, moléculas... é o contrário.
Cargas opostas. Cargas iguais opostas. Cargas opostas atraem-se, cargas iguais repelem-se. Exatamente. Eu tinha dito bem? Não, ele tinha dito ao contrário. Já não sei. Ele tinha dito iguais. Já deixamos as pessoas mais confusas. Ok, vamos fazer o statement correto. Cargas opostas repelem. Não. Bem, cargas opostas atraem-se. De qualquer forma, se isto for uma molécula, isto aqui as moléculas têm uma região mais positiva e outra mais negativa. Então se ela está deitada, mas se eu puser um campo elétrico a apontar para cima, ela vai orientar-se assim. E desta forma, quando depois desligando o campo, ela volta a ficar assim. Na realidade, ela volta basicamente, sim, mas isso é por causa da elasticidade. Estes materiais têm uma resposta elástica a deformações, mas eu não vou entrar muito nisso. Okay. E junto às paredes às paredes de cima e de baixo da célula, os polarizadores, elas tendem a alinhar-se. Pode-se controlar de forma como é que elas se alinham, se elas estão alinhadas perpendicularmente ou planarmente. E neste caso, estas mini partículas chamam-se Skärmiens, mas cá não é muito relevante. É uma curiosidade. Skärmiens vêm da física, foram descobertas na física nuclear. Ou como foi um modelo proposto para o núcleo atómico. Há muitas ideias da física que passam de umas áreas para as outras. Mas eu já estou a divagar. Eu estava a dizer que quando se aplica um campo elétrico nós controlamos a direção das moléculas e a oscilar este campo elétrico, a alternar, conseguimos fazer esta quase partícula, Skärmien, mexer-se numa determinada direção. E o meu trabalho foi como é que podemos entender este movimento de uma forma relativamente simples e que permita simular também como é que eles vão responder a um campo qualquer que seja aplicado. Ok. É isso que eu vou publicar. Ok. Espero, talvez até ao fim deste ano. Ok. Uma das coisas que eu tinha pensado, associada à questão das publicações e da própria, digamos, investigação que tu fazes, uma coisa que eu noto bastante, ou pelo menos se calhar estou a notar de forma falsa, corrijo-me se eu estiver enganado, mas parece-me que existe relativamente pouca literatura naquilo que tu estás a fazer. Ou seja, digamos que os teus trabalhos são mesmo pioneiros, ou estou enganado? Ou seja, isto deixa-me só acrescentar que eu estou a dizer isto porque, por exemplo, na gravitação, na gravidade modificada, na energia escura, já existe, digamos, muitos papers e aquilo que é difícil, ou que é realmente difícil, é tu veres o que é que existe na literatura que é bom. Estás a perceber? Enfim, foi uma investigação séria, foi feito um estudo bem feito, pronto, com o método científico normal, porque há muitos estudos, infelizmente, que não são feitos na nossa área dessa forma. É um bocadinho especulativo, digamos assim. Portanto, digamos que existe uma grande abundância de artigos. Enquanto que no teu caso isso já não é necessariamente verdade. Ou estou enganado? Acho que, pronto, a gravitação e a cosmologia já são áreas antigas e que são muito grandes. Têm muito estudado. Agora, em matéria condensada há imensa diversidade de fenómenos e modelos e estes Skärmiens só começaram a ser estudados em cristais líquidos, teoricamente, para aí no ano 2000, perto do ano 2000. Experimentalmente, a partir de 2010, acho eu, mais ou menos. Ok. Portanto, é algo mesmo recente. É recente, enquanto, Einstein já estava a falar de cosmologia há 100 anos. Dirias que é mais... É um tópico mais recente. Não, mas a razão é... Porque lá está... quer dizer... Ias perguntar se é mais desafiante. Eu acho que em parte sim. Isso se calhar também, isso é uma boa questão, tipo, se calhar é mais desafiante, mas o que eu queria perguntar é porque, a cosmologia, essas coisas todas, assim, são mais, tipo, sexy dentro da física, são coisas mais, tipo... São mais uau, é tipo épico, estás a ver? No mestrado em física entram, sei lá,
a 10 pessoas para astrofísica e por cada 10 pessoas que entram para a astrofísica entra uma ou duas para matéria condensada. Pronto, é isso, é porque é uma área da física menos matéria popular. condensada, tipo, não sei o quê, Sim, tipo, sim, enquanto a sim. astrofísica é Uma bro, pessoa- está o espaço. Eu só descobri a matéria condensada já na faculdade. Eu nunca Pois é. tinha ouvido falar. Eu também, quando antes. entrei, ouvia falar, pronto, física de altas energias, CERN, Exatamente. cosmologia e era basicamente... Física quântica. Física quântica também. Sim, Ah, exatamente. Mas achei que esta área era mais interessante para eu estudar. Sim. Mas É- todas as áreas são interessantes, mas cada um gosta mais de uma coisa e gosta mais de outra. Ainda bem, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que se tu gostares de ter já uma base teórica feita, então é física de altas energias ou cosmologia. Se quiseres explorar muito terreno ainda por explorar, física da matéria condensada. Porque lá está, como o Tomás disse, por Mesmo exemplo, a dentro questão da dos física da matéria experimentos... condensada também há muita coisa que é... Pronto, já tem muita coisa construída, é um edifício muito grande. Sim, mas é um edifício mais pequenino, ou não? Dirias? Comparativamente à cosmologia, à física das altas energias. Não, Só pela questão não acho que de- seja... Não, eu acho que é capaz de haver mais variedade até de fenomenologia e modelos Na matéria- condensada. Sim. Não acredito, mas tendo em conta que, digamos, a física da matéria condensada surge como área da física, digamos, há menos tempo do que, por exemplo, a cosmologia, é nesse sentido que eu estou a dizer. Ou seja, por exemplo... A física da matéria condensada é tipo tão velha como... Ou se calhar até mais velha, porque é a escala das nossas coisas. A cosmologia, tens de olhar para o céu. Sim, se calhar não davam E- esse nome específico de estudo da física da matéria condensada, mas estudava-se matéria Sim, condensada. basta, sei lá, ter gelo Ok, a derreter então- é uma experiência de matéria condensada, é uma transição de fase. Claro que... Eu acho que vocês estão os dois tipo, a falar com bué conhecimento de causa da sua área e cada um de vós percebe bué que dentro da vossa área há um moleque de coisas, então subestima o quão variada pode ser a outra. Não, sim, não, eu Claro, compreendo. a própria cozinhar é uma transformação de Sim. materiais, são fenómenos descritos pela física da matéria condensada. Sim. Não, ou seja, aqui eu percebo que todas as áreas, ou melhor, neste caso a física da matéria condensada, tenha fenómenos que lhe é associada que, enfim, desde que nós temos consciência, não é? Já há milhares de anos atrás, que para nós, enfim, sobrevivermos enquanto espécie temos que Como cozinhar e disciplina cozinhar. unificada, é que não sei quando é que começou a ser usada a Era palavra. mais nesse sentido, Mas pronto, não era- mesmo quando surgia aquelas ciências ancestrais, tipo alquimia, Uhum. alguns dos conceitos que eles se calhar estudavam também são conceitos que depois são juntos mais tarde com outras coisas são descobertas e é chamada matéria condensada. Mas já havia, dentro da matéria condensada há muitas áreas e algumas dessas áreas já foram sendo exploradas por pessoas Define há física da séculos matéria atrás. condensada. É o estudo de... Então, a física da matéria condensada é o estudo de conjuntos grandes de moléculas ou átomos a temperaturas baixas. Ou seja, se tivermos temperaturas muito altas, temos física dos plasmas. Uhum. Se tivermos energias muito altas e poucas partículas, temos física de altas energias, que é tipo colisão prótons no cérebro. Uhum. E também depende da escala. A nossa escala do dia-a-dia, temos conjuntos... é a escala da física da matéria condensada. A escala do universo é a escala da cosmologia. E a escala do átomo é a física quântica. Good stuff. Para calcular que cor é que aquele átomo vai ter. As emissões dos eletrões. Isso não é física da matéria condensada. Tens de ter muitos átomos interagir uns com os outros para teres a matéria condensada. Porque eu acho que a física da matéria condensada é caracterizada pelos tais fenómenos emergentes. Exato. Que acontecem a partir do momento em que tu tens, efetivamente, muitas entidades, muitas partículas, neste caso muitas moléculas, muitos átomos e assim, que têm um comportamento como um todo que, enfim, não importa tanto quais é que são as suas características individuais. Aquilo que conta é o comportamento geral. Ok. Mas Boa sim. explicação, boa ideia.
eu só ainda relativamente àquilo da questão da matéria condensada ser relativamente recente, uma das coisas que me fez afirmar isso é aquilo que às vezes o professor Nuno Araújo diz em tom de brincadeira que, nós, por exemplo, quando estamos a estudar, sei lá, a areia ou o Kirigami, nós não temos nenhuma base teórica por trás, vocês já têm a papinha toda feita. Eu pensei um bocado nesse aspecto, até porque uma das coisas que eu já tinha pensado é que, pronto, nós podemos associar a cosmologia à astrofísica e a astrofísica como ciência, ou melhor, a astronomia neste caso já vem desde antes de Cristo. Portanto, enquanto disciplina teórica e, digamos, bem definida, já vem de há muito tempo atrás. Daí eu ter feito a distinção, mas eu concordo contigo que realmente dentro da matéria condensada muitas coisas já eram estudadas há muito tempo. Exatamente. Simplesmente não estava unificado com o nome. Exatamente, sim, e definido. Pois. Como, pronto, a termodinâmica também foi muito utilizada no século XIX, máquina a carvão. Para de falar na termodinâmica. Termodinâmica é bem fixe. O Einstein não, eu também curto a termodinâmica. O problema é que, pronto, para mim é controverso, mas pronto. Vocês precisam de uma aula sobre entropia. Eu vou ali demonstrar a teorema H. Já trouxe a entropia. Jesus. Pronto, é assim, não sei, já temos quase uma hora. Já falamos bastante coisa. Nós temos também amassar as pessoas. Acho que foi um episódio muito bem conseguido. O Tomás estava a dizer que não queria amassar as pessoas, mas eu acho que as pessoas lá em casa ficaram muito interessadas. Sim. Também falas bem, só traz aqui pessoas que falam bem. Pá. Claro. Isto aqui, novamente, pessoal é escolhido a dedo. E é sempre escolhido bem. Concordo. Pronto, então olha, obrigado por teres estado a ensinar-nos a todos o que é um LCD. Burros não sabem o que é um LCD. Espero que tenham achado interessante a audiência e vocês. Vocês percebi que acharam. Sim, foi muito fixe. Nós achamos sempre tudo interessante. E pronto, o pessoal que nos ouve provavelmente também são pessoas curiosas, também vão achar tudo interessante. Sim. Portanto, obrigado por terem ouvido, beijinhos e abraços e até à próxima. Tchau.